Essa semana, um amigo me perguntou se eu realmente acredito que o Bitcoin vai dar certo. E aí eu lembrei de uma palestra que eu assisti do Charles, o economista sincero, e ele falou que ele acreditava que o Bitcoin ia dar certo. E aí eu lembrei também de uma imagem que eu vi essa semana de uma loja de doces em Jericoacoara e tinha um adesivo pregado na vitrine da loja com a logo do Bitcoin escrito vai dar certo. Então eu fiquei com isso na cabeça de que muita gente ainda tem essa dúvida se o Bitcoin vai dar certo, né? Para mim que já estou aqui no mercado de cripto, eu não tenho mais essa dúvida, mas eu percebi que muita gente ainda tem essa dúvida. Então eu quis trazer esse vídeo aqui para ponderar alguns pontos sobre isso, se o Bitcoin vai ou não dar certo. Então, vamos lá pro vídeo. Bem-vindos ao canal Sumário Cripto. Meu nome é Glauber. Aqui a gente fala do mercado de criptomoedas. Se você se interessa por isso, eu peço que você faça o que está aqui do lado, se inscreve aí no canal, deixa o curtir no vídeo. É de graça curtir o vídeo, se inscrever no canal, dá essa ajuda aí para mim. Ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E nesse vídeo vamos falar então sobre essa questão, né? Se o Bitcoin vai ou não dar certo. E como eu tenho um canal de cripto, vocês já sabem, né, qual que é a minha opinião, mas eu vou tentar ser imparcial aqui. Eu vou tentar trazer pontos e contrapontos aqui, vou tentar trazer questões dos dois lados. E eu penso que para o Bitcoin dar certo, eu pensei em basicamente três pontos, três fatores, que é o funcionamento, a regulamentação e a adoção. Vamos falar um pouquinho desses três, então, começando pelo funcionamento. Né? Para o Bitcoin dar certo, é claro que ele tem que funcionar bem. Né? Se começa a sumir Bitcoin da carteira das pessoas, as pessoas não vão usar. Né? Se eu faço uma transferência de um Bitcoin e vai dois, as pessoas não vão usar. Então, obviamente, né, que a primeira coisa que o Bitcoin precisa para dar certo é ele funcionar bem. Sobre isso, eu vou trazer aqui dois pontos, né? Ou melhor, vou trazer pontos a favor e pontos contra o funcionamento do Bitcoin. O que pesa a favor do Bitcoin nessa situação, eu vejo que são três elementos principais: a rede descentralizada, a blockchain e a prova de trabalho. O sistema do Bitcoin ele é uma rede descentralizada, então é mais difícil dele sofrer ataques. Né? Se o Bitcoin fosse centralizado em um único lugar, seria muito mais fácil de alguém invadir, de alguém atacar, de alguém jogar uma bomba, de alguém proibir, enfim. Mas como ele é descentralizado, isso aumenta muito mais a segurança, né? Porque são vários computadores carregando o sistema, espalhados pelo mundo. Então isso garante que o Bitcoin esteja sempre funcionando. A blockchain, né, eu também já falei aqui, é o banco de dados do Bitcoin e ela traz muita segurança que ela consegue manter as informações intactas, tá? Ninguém nunca conseguiu alterar uma informação na blockchain, então isso fortalece muito o sistema. E o outro ponto é a prova de trabalho, né, o proof of work, que é a maneira que o Bitcoin usa para gravar as informações na blockchain. Não são todas as criptomoedas que usam a prova de trabalho, o Bitcoin usa. E essa prova de trabalho é uma maneira que gera mais trabalho, né, para gravar as informações, mas ao mesmo tempo gera mais segurança. A prova de trabalho ela é um esquema em que para gravar a informação na blockchain, os computadores da rede eles precisam executar um esforço computacional. Eles precisam executar uma tarefa.
Então, isso gera uma complexidade e uma dificuldade para gravar informações na blockchain. Então, isso dificulta mais para alterar a blockchain, né? Para fazer qualquer alteração, né? Qualquer violação na blockchain. Então, esses três pontos, né? Rede descentralizada, blockchain e a prova de trabalho trazem muita segurança e garantem que o Bitcoin funcione muito bem, tá? Agora vamos colocar algumas possibilidades que podem fazer o Bitcoin não funcionar bem, né? Que podem trazer algum problema para o sistema do Bitcoin. E a primeira que eu quero trazer aqui é o já conhecido, né? Ataque de 51%. O que é isso, né? O que significa isso? O Bitcoin ele é descentralizado, então as decisões ali no sistema do Bitcoin são decisões tomadas pela maioria da rede, né? Pela maioria dos computadores da rede, eles decidem o que vale e o que não vale no sistema do Bitcoin. Né? Se aquela blockchain vale ou se não vale, se aquela informação vale ou se não vale. Então, a gente pega, por exemplo, todo o esforço computacional que existe na rede do Bitcoin e 51% desse esforço é o que vai decidir se as informações são válidas ou não. Se alguém conseguir acumular 51% do poder computacional da rede do Bitcoin, essa pessoa vai ter poder para decidir coisas no sistema. Essa pessoa vai ter poder para alterar a blockchain, para alterar várias coisas, para talvez até destruir o sistema, né? A questão é que o sistema do Bitcoin hoje ele já está tão grande, ele já é uma rede tão pesada e tão robusta que é quase que impossível que uma pessoa sozinha, que uma empresa sozinha consiga dominar metade da rede. Então, eu quero trazer aqui, né, essa informação de que existe essa possibilidade, né, de um ataque de 51% na rede do Bitcoin, que provavelmente destruiria a confiança no sistema. Mas esse ataque hoje é um ataque muito improvável pelo tamanho da rede, pela complexidade que a rede do Bitcoin já alcançou. Tá? Então, o Bitcoin existe desde 2009, né? Até hoje ninguém nunca conseguiu, né, invadir, né, fazer esse ataque de 51%. Né? Um outro ponto que poderia causar problema para o sistema do Bitcoin seriam os computadores quânticos. Esses computadores eles ainda não são muito populares, né? ainda não nem são muito usados, né? Eles estão em fase de desenvolvimento, né? Ainda estão crescendo. Mas um computador quântico ele tem uma capacidade muito mais rápida de processar informações. Então, computadores desse tipo aumentaria a chance de quebrar criptografias não só dentro do sistema do Bitcoin, como fora do sistema do Bitcoin. Mas, por outro lado, a comunidade do Bitcoin, né, as pessoas que trabalham atualizando o sistema do Bitcoin, são pessoas que são gênios, né? São nerds da computação, da criptografia. Então, dentro da comunidade do Bitcoin, a gente tem pessoas muito inteligentes trabalhando no sistema. Então, eles já têm trabalhado, né, diariamente para melhorar o sistema e para melhorar a segurança do Bitcoin. Né? Então, mesmo com a evolução dos computadores quânticos, o sistema do Bitcoin também vai estar sempre evoluindo, né, para estar sempre se protegendo de futuras ameaças. Um outro ponto que poderia prejudicar o sistema do Bitcoin seria desentendimentos entre os desenvolvedores. Existe ali, né, as pessoas que trabalham desenvolvendo o sistema do Bitcoin, atualizando o sistema. Imagina que em algum momento parte da equipe quer que o Bitcoin siga um caminho
e parte quer que ele siga outro caminho, né? E eles estão a todo momento implementando atualizações do sistema. O sistema do Bitcoin é muito seguro, mas se o propósito desse vídeo aqui é dizer se ele vai ou não dar certo, então a gente não pode afirmar que o Bitcoin ele é 100% perfeito e vai permanecer perfeito eternamente. Né? Se em algum momento da história os desenvolvedores colocarem uma atualização que gera algum problema no sistema, que gera alguma falha, que gera alguma coisa, bom, eu não descarto a possibilidade de que isso eventualmente poderia acontecer. E com relação à comunidade se desentender, né? Alguns querem que o Bitcoin siga um caminho, outros querem que ele siga outro caminho. Isso já aconteceu algumas vezes, e quando isso acontece, normalmente a gente tem o que a gente chama de fork. O que é um fork? As pessoas pegam o sistema e fazem uma cópia do sistema e falam assim: daqui para frente eu vou programar desse jeito aqui, e os outros falam: daqui para frente a gente vai programar do outro jeito. E aí, quando tem um fork, nasce uma cópia do Bitcoin, nasce uma versão do Bitcoin, né? E nós já tivemos alguns forks do Bitcoin, né? Como, por exemplo, o Bitcoin Gold, como também o Bitcoin SV, né? O Bitcoin Cash, né? Então, em um determinado momento desse, né? Caso exista aí algumas divergências e desentendimentos entre os desenvolvedores do sistema do Bitcoin, poderia, eventualmente, quem sabe, eles acabarem colocando alguma atualização que gere alguma falha, né? Alguma deficiência do sistema. Então, ponderei aqui algumas possibilidades, né? Um outro ponto, né? Regulamentação. A gente não sabe como que os governos vão regulamentar o Bitcoin. O Bitcoin ainda é novo, as criptos ainda são novas. A gente já teve um momento que a China proibiu o Bitcoin, depois eles voltaram atrás e liberaram o Bitcoin. Então pode acontecer de, em um determinado momento, alguém passar uma lei e falar que Bitcoin é crime a partir de agora. Né? Isso poderia acontecer, eventualmente poderia acontecer. Aqui no Brasil, na verdade, a gente já tem alguns andamentos de leis aí que estão regulamentando o Bitcoin. O Bitcoin hoje você já tem que pôr na sua declaração de imposto de renda. Então aqui no Brasil a gente já caminha para aceitação, para legalização, né, para legalidade, né, do Bitcoin. E no mundo como um todo eu vejo que as coisas têm caminhado, né, para que as criptos sejam regulamentadas, né? Inclusive eu vou até colocar aqui uma notícia. Olha só essa notícia aqui, né, de maio de 2011, né? Lei que transforma posse de criptomoedas em direito constitucional, né? Avança no Texas. Então, direito constitucional, né? Então, notícias iguais a essa a gente vê praticamente todo dia, né? Leis, né? De leis e regulamentações começando a legalizar, começando a acertar, né, as criptomoedas, né? Mas enfim, né, eventualmente algum país poderia, né, proibir as criptomoedas, né? Imagina aqui no Brasil, né, chega um presidente e passa uma lei que diz que Bitcoin é crime, né? Então atrapalharia, né, a adoção do Bitcoin. Que inclusive é o terceiro ponto, né? Já comecei a entrar no terceiro ponto, que é a adoção. Falei do funcionamento, regulamentação e adoção. Né? Para o Bitcoin dar certo, ele precisa de adoção. Ele precisa ser usado. Né? E como que é a adoção do Bitcoin hoje em dia? A gente tem, por exemplo, um grande exemplo de adoção, né? Que é El Salvador, que aceitou o Bitcoin como uma moeda de curso legal no país. Né? Então, em El Salvador, o Bitcoin é a moeda do Estado, uma das moedas do Estado. Né? El Salvador não é Estados Unidos.
né? Não é uma grande potência. Mas é claro que o Bitcoin, ele no começo, ele vai começar a ser mais adotado por países que não têm mesmo uma moeda forte, né? Porque países que têm moedas fracas, eles encontram no Bitcoin a possibilidade de ter um dinheiro forte. Os Estados Unidos, eles têm o dólar, né? Então, se dependesse dos Estados Unidos, eles queriam que o Bitcoin morresse, deixasse de existir, para o dólar continuar sendo a principal moeda do mundo. Então, os Estados Unidos vai ser um dos últimos países, né, a aceitar o Bitcoin. Mas a adoção do Bitcoin, ela tem crescido a cada dia. A gente tem grandes instituições de investimentos, como por exemplo a BlackRock, Fidelity, Grayscale, são três das maiores empresas de investimentos do mundo que já trabalham com Bitcoin, já têm ETFs futuros de Bitcoin e estão tentando passar ETF spot. Já tem grandes empresas de grandes bancos, né, grandes empresas financeiras que já trabalham com Bitcoin, como por exemplo PayPal, Mercado Pago. Provavelmente até o próprio banco que você usa, se você pegar aí o aplicativo do seu celular e entrar lá na abinha de investimentos, provavelmente já vai ter lá o Bitcoin para você comprar, né? Então, a adoção do Bitcoin ela cresce, ela está crescendo a cada dia que passa. O presidente do Fed, por exemplo, né? Fed é o Banco Central dos Estados Unidos. O presidente do Fed disse recentemente que ele acredita sim que as criptomoedas vão permanecer, né? Então, o presidente do maior banco central do mundo, que controla o dólar, né, já disse que ele entende que as criptomoedas vão permanecer. E a adoção do Bitcoin, claro que quando surge uma tecnologia nova, essa tecnologia ela demora um tempo para ser adotada. Mas a adoção do Bitcoin ela está sendo muito acelerada. Se a gente pensar na internet, por exemplo, a internet começou a surgir em 1969. Até ela começar a se popularizar um pouquinho, foi só lá para os anos 90, anos 2000. Né? Hoje, tantos anos depois, tem gente que ainda não tem acesso à internet. Né? O Bitcoin começou em 2009, o Bitcoin só tem 14 anos. Né? E a adoção do Bitcoin ela já é muito mais acelerada do que grandes tecnologias, como por exemplo a internet. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do cartão de crédito. Quando surgiu o cartão de crédito, as pessoas também tinham medo de usar. Né? As pessoas tinham medo de passar um cartão e sumir o dinheiro. Né? Então, no início, quando surge uma tecnologia nova, surge essas desconfianças mesmo. Né? Mas, enfim, bom, esses três pontos principais, né, são os que eu vejo para que o Bitcoin dê certo ou não, né, o funcionamento do sistema, regulamentações e a adoção. Né? E eu nem entrei aqui na questão do valor do Bitcoin, né? Eu nem comparei aqui o Bitcoin com o dinheiro do Estado, né? Mas só para a gente relembrar, o dinheiro do Estado é um dinheiro que o Estado inflaciona, que o Estado controla. Né? O Bitcoin é um dinheiro que o Estado não pode controlar, não pode inflacionar, não pode influenciar. Tá, então, fora tudo isso que eu falei, né, tem a questão do valor do Bitcoin, da liberdade, né, da segurança que ele traz para nós. Então, se você pensa, né, se o Bitcoin vai dar certo ou vai dar errado, imagina o seguinte, imagina que você vai comprar 5 mil reais em Bitcoin. E aí você pensa assim, e se der errado? Se der errado, você vai perder 5 mil reais, mas você vai continuar vivo, com saúde, você vai trabalhar e vai fazer mais dinheiro. Agora, ao invés de pensar, e se der errado, pensa, e se der certo? E se der certo, tanto que esses 5 mil reais poderia se valorizar, enquanto né, que esses 5 mil reais poderia se transformar? Às vezes a gente precisa na nossa vida arriscar um pouco mais, né? A gente não pode ser sempre tão conservador assim, de às vezes não arriscar um pouquinho. A gente precisa às vezes arriscar um pouco para que a gente possa
melhorar nosso nível de vida, né? Dar passos, né, mais largos. Então, na minha opinião, né, eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que o Bitcoin vai dar certo. Na minha opinião, ele já deu certo. Mas eu trouxe aqui algumas questões, alguns pontos, né, para que você possa pensar um pouco sobre o Bitcoin também e para que você possa tirar a sua própria conclusão, né, se o Bitcoin vale ou não a pena. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí para mim. Deixa o like é de graça, não paga nada para curtir o vídeo. Obrigado por ter assistido. E agora com o sumário desse vídeo eu volto na próxima.